Bem, abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 2. Daniel capítulo 2. Começando no versículo 31. Daniel capítulo 2, começando no verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante sobre todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém ou não? Esse texto conta da história de um sonho que o rei caldeu Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve. E ele ficou intrigadíssimo com aquele sonho. Intrigadíssimo. E aquele sonho perturbou tanto ele, porque esse era o plano de Deus, instigar o rei, que ele decidiu chamar os sábios, sendo que a Babilônia, o Império Caldeu, no século 7º a.C., há 2.700 anos atrás, o Império Caldeu era o império mais poderoso do planeta. Ele chama então os sábios, centenas de sábios, feiticeiros, magos, astrólogos, gente de todo tipo de saber. Ele chama aquelas pessoas, adivinhos, prognosticadores, e ele diz: eu quero a interpretação do sonho que me perturbou na noite passada. E esses sábios dizem para ele, está tudo contado aí no texto de Daniel, dizem: sim, vamos interpretar seu sonho. É só o senhor nos dizer o que o senhor sonhou e a gente interpreta. Freud estudou a fundo a questão onírica, a questão dos sonhos, e ele disse que para você interpretar sonhos, você tem que descobrir os símbolos, tem que conhecer a linguagem dos símbolos nos sonhos. Todo sonho tem uma linguagem simbólica, então você conhecendo o sonho, você identifica os símbolos e interpreta esses símbolos e
Para Freud, basicamente todo mundo sonha mais ou menos igual. É só você encontrar os símbolos. Para Freud, o sonho é um caminho para você adentrar ao inconsciente, ao íntimo das pessoas. Por isso ele publicou, no início do século passado, o livro dele que bombou, chamado A Interpretação de Sonhos, a base da ciência chamada psicanálise. Só que tem sonho que não é assim. Tem sonho que nem Freud consegue explicar. E o sonho de Nabucodonosor não era um sonho normal, não tinha símbolo normal, não era sonho como eu e você sonhamos. Noite passada eu sonhei que eu estava no aeroporto de Guarulhos, viajando para os Estados Unidos. Só que faltava 15 minutos para o avião decolar e eu estava perdido no aeroporto, perdendo o voo. Sonhei que eu perdi o voo e acordei todo nervoso. O que esse sonho significa? Nada. Significa que eu estou querendo ir para os Estados Unidos, mas estou meio indeciso. Não é mesmo? Indeciso. Será que eu vou? Será que eu não vou? Me ajuda a decidir, Nobuyuki. Aí o Nobuyuki, tá vendo? O Nobuyuki me ajuda. Hein, irmãos? Mas o sonho de Nabucodonosor não era qualquer sonho, Mano Wilbur. Era um sonho que Deus estava falando, e ele percebeu aquele sonho, não era como um sonho que a gente sonha normalmente todo dia, toda noite, e a maioria a gente nem lembra. Então ele chama os sábios dizem, tá bom, nos conte o sonho e a gente interpreta o seu sonho. Ele diz, de jeito nenhum, se vocês têm poder, vocês vão revelar o meu sonho, sem eu ter que contar, vão me dizer o que eu sonhei e o que significa meu sonho. Aí os sábios dizem, mas isso é impossível, ninguém é capaz de fazer isso. Ele diz, pois meu decreto é, se nenhum de vocês for capaz de dizer o que eu sonhei e o que significa meu sonho, vocês vão ser, ele disse assim, vocês vão ser desmembrados. Sabe o que quer dizer isso? Esquartejados. Eu vou matar vocês, todos, até os aspirantes, até os da escola onde Daniel estava. Vocês vão ser todos desmembrados, esquartejados, e as casas de vocês vão ser demolidas. Essa era a cultura da Babilônia, violenta. E ele disse, eu decreto. Ele decreto significava algo irrevogável. Quando ele disse, eu decreto isso, significa que não podia mais ser mudado. Ou viria a interpretação do sonho, ou ia morrer um monte de gente. E os sábios disseram, então nós vamos morrer, porque isso é impossível, não tem quem saiba fazer isso. Quando a pessoa encarregada, o líder encarregado de punir, de matar os sábios, chega em Daniel para dizer, você está no meio disso, você também vai morrer. Daniel pede prazo, eu quero um prazo porque eu vou orar ao meu Deus, para que o meu Deus revele esse mistério. E tendo sido dado o prazo para ele, ele foi, buscou o Senhor, e Deus deu a revelação. Era plano de Deus de projetar Daniel. O rei Nabucodonosor fica impressionado, e ele então honra Daniel, depois que Daniel dá a interpretação do sonho. Agora, o sonho que Nabucodonosor teve 2.700 anos atrás, fala de mim e de você, fala de nós, fala do nosso tempo. Você está nesse sonho. A estátua, você viu uma estátua, Nabucodonosor, e essa estátua tinha um cabeção de ouro, e essa estátua tinha a parte de baixo da cabeça era de prata, e a outra parte de bronze, e as pernas de ferro, e os pés eram ferro misturado com barro. Não foi isso que você viu no seu sonho? Mas eis que de repente uma pedra sem que mão nenhuma a movimentasse, uma pedra rola e acerta essa estátua nos seus pés, e a estátua toda implode e se dissolve, vira poeira diante dessa pedra, e essa pedra que dissolve, destrói a estátua, cresce e se torna uma enorme montanha que ocupa toda a terra. Não foi isso que você sonhou? Foi.
Agora eu vou te dar a interpretação. E aí que entramos nós na história. Ele diz assim: cada pedaço dessa estátua é um império a partir do teu. A cabeça de ouro é você com o seu império. Você é rei de reis, você tem muito poder. A cabeça de ouro é você. O peito e os braços de prata é um império que vem depois do seu, que vai ser menor do que o seu, mas vai ser poderoso também. O ventre e as coxas de bronze, um outro império que vem depois, que vai suceder. E as pernas de ferro, um outro império que vem na sequência. E os pés de barro e ferro, um outro império. E essa pedra é um reino que vai se estabelecer na terra e que vai prevalecer sobre todos os outros. Deus revelou para você o futuro. E ele diz assim: a pedra é o reino que vai surgir e que vai durar para sempre aqui na terra. Bem, a cabeça, os caldeus, o império babilônico. O peito e os braços de prata. Aí você vai procurar que império foi cada uma dessas partes da estátua. Há uma certa divergência na interpretação, mas há um certo consenso em dizer que o peito e os braços de prata representam os medos e os persas, que sucederam o império caldeu, uma aliança medo-persa, de dois povos que se uniram, os medos, que a gente nem sabe mais quem são, e os persas, que são os iranianos de hoje em dia, já dominaram o mundo numa época. O ventre e as coxas de bronze, o império que veio na sequência deles, o império de Alexandre, o império grego-macedônico. As pernas de ferro, o império que veio depois de que Alexandre morreu, que foi fruto da divisão do império de Alexandre, os Seleucidas e os Ptolomeus. E os pés de bronze e de barro, sim, o império da época que Jesus nasceu, o império romano, forte por um lado, frágil por outro, dividido. Pois eis que na época do império dos pés de barro e de ferro, forte por um lado, dividido por outro, vai surgir um reino nessa terra. E esse reino é como uma pedra, uma rocha que vai rolar sem a ação de mão humana. Olha o versículo 44 de novo. O reino de Jesus Cristo vai chegar, disse Daniel 2700 anos atrás. Nessa época desses reis do Império Romano, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Diga, um reino que jamais será destruído. Ele diz, um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Ele destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Diga, esse reino durará para sempre. Sim, porque essa pedra vai rolar, essa pedra vai bater no pé da estátua, a estátua vai desmoronar, mas essa pedra vai virar uma montanha de pedras e vai dominar a terra toda. Essa é a visão. A pedra vai se transformar. Olha o verso 45. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos e que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. A pedra que vai se tornar numa montanha e vai encher toda a terra. Olha o verso 35. A pedra que atingiu a estátua, veja o final do verso 35. A pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Diga, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha de pedras e encheu toda a terra. Mais uma vez, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha de pedras e encheu toda a terra. Meu Deus, é por isso que a Bíblia diz que Jesus é uma pedra, a pedra angular, a pedra que está por baixo, a pedra que sustenta. Por isso que a Bíblia diz que nós também somos pedras, nós somos uma montanha de pedras edificadas sobre Jesus e plantados nessa terra. E a Bíblia diz, Nabucodonosor ouviu e creu que haveria um reino estabelecido nessa terra, a partir de uma pessoa, Jesus Cristo, que seria o reino mais poderoso da história da humanidade. Agora me diga, qual é o maior poder estabelecido nessa terra? Qual é o maior poder estabelecido nessa terra? Você viu essa semana o que aconteceu com a Europa? Viu?
suas ações devem ter caído, deve ter perdido alguma coisa na bolsa de valores. Quem aqui aplica? Temos irmãos que aplicam, que eu sei, não vou dizer os nomes, mas eu sei que tem uns que aplicam. E o dólar, o que aconteceu com o dólar? Subiu ou baixou? Baixou por causa do Reino Unido sair da Aliança Europeia, da Comunidade Europeia. Sexta-feira baixou. Mas você viu o mundo preocupado, muito preocupado? Porque o que vai acontecer com esse poder chamado Europa, e agora parece que está correndo o risco de esfacelar, parecia tão poderoso, parecia uma nova versão do Império Romano. Os países da Europa se unem e agora um dos principais decide sair, e só se falou nisso nesses últimos dias. E aí você vê, a gente acompanha aqui no Brasil, todo dia eu leio o jornal, todo dia eu ouço noticiário, pois se fala todo dia da campanha política nos Estados Unidos. Você conhece os candidatos à presidência dos Estados Unidos, os dois, a mulher e o homem que estão concorrendo lá. O homem com aquele penteado lindo do Partido Republicano, a mulher, aquela senhora distinta do Partido Democrata. E por que isso é noticiado todo dia aqui no Brasil? Todo dia se fala, todo dia, e se comenta sobre as propostas deles e sobre as possibilidades daqueles. Porque Estados Unidos é considerado a nação mais poderosa da terra. E todo dia se comenta sobre o mundo islâmico. Hoje mesmo eu vinha do Recanto para cá ouvindo notícias do Estado Islâmico matando mais gente, punindo mais gente, e uma estratégia deles, porque eles estão sendo atacados, de mostrar mais poder e mais terror. E todo dia se fala também da Rússia e do ditador da Rússia. Ditador, porque não me diga que lá tem democracia. Então nós temos Rússia, nós temos China, e nós temos países do Oriente Médio, e nós temos Estados Unidos, e temos o mercado europeu, a comunidade europeia. Mas qual é o reino mais poderoso plantado nessa terra? O reino mais poderoso plantado nessa terra, desde o primeiro ano da nossa era, se chama Reino de Deus. Esse é o reino que começou sem a ação da mão humana, começou com uma pedra que rolou, uma pedra chamada na Bíblia de pedra de esquina, de pedra angular, de alicerce. Ele agiu 2000 anos atrás e estabeleceu o seu reino aqui na terra. E esse reino se ampliou, e nós somos agora uma multidão de pedras vivas edificadas sobre ele. E esse reino não tem fim, esse reino é eterno, e esse reino é que tem o poder maior nesta terra. Nós somos esse reino, amém ou não amém? Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor, um aplauso cheio de autoridade que nós temos. Interessante como lá em Israel tem muita pedra, muita pedra. Tanto que eles não fazem conta. Irmãos que vão em Israel querem trazer lembranças para cá. Tem muitas lembranças que a gente traz de lá. Mas a lembrança mais barata que tem para trazer é pedra. Não é mesmo? Os irmãos gostam. Eu me lembro quando eu fui em Israel e eu peguei pedras no Monte Carmelo e trouxe uma pedra pequenininha para cada irmão, e trouxe muitas pedras, dezenas de pedras. Eu tenho pedra do Mar Morto, eu tenho pedra do Getsemane, eu tenho pedra do Monte Carmelo, e eles não fazem questão, pode trazer pedra. Eu já vi os irmãos pegando cada pedrona lá, e passa pelo raio-x, passa pela inspeção, passa pelo aeroporto tão criterioso lá, e eles não fazem questão, pode levar pedra de Israel, porque o que eles mais têm lá é pedra. Quando eles querem arar um campo na Galileia, eles têm que primeiro tirar as pedras do campo, é muita pedra, tem que tirar as pedras para poder aproveitar, porque pedra calcária, pedra basalto, tem muita pedra. Então a Bíblia chama Deus de pedra muitas vezes também, porque eles convivem tanto.
Jerusalém tem uma pedra típica de lá que eles usam para revestir as propriedades. Eu falei disso outro dia. Todas as propriedades em Jerusalém têm, por uma lei municipal lá, que ser revestidas de pedra, uma pedra lá de Jerusalém, porque tem muitas pedreiras, muitas pedras. Por isso a Bíblia chama Deus de pedra, de rocha. Muitos textos, eu estava fazendo uma lista, disse, tem tantos textos, nos Salmos, por exemplo, o Salmo 40, verso 2, fala que Deus nos tirou do poço da destruição e do atoleiro de lama. Ele me tirou, Salmo 40, verso 2, de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num lugar seguro. Diga, eu estava num poço de destruição, num atoleiro de lama, Ele me tirou de lá, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Sim, essa linguagem, essa figura é comum no livro dos Salmos. Ele é uma rocha, e Ele me tira daquela lama que me engoda e me põe em lugar seguro, porque Ele é uma rocha. O Salmo 18, verso 31, pergunta assim: quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Diga, o meu Deus é uma rocha. O Salmo 19, verso 14 diz: Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és o meu resgatador. O Salmo 31, verso 3 diz: sim, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O Salmo 62, verso 2 diz: somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha segurança, a minha torre segura. O Salmo 62, também verso 7 diz: Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Salmo 95, verso 1, aclamemos a rocha da nossa salvação. E assim tem mais dezenas de textos nos Salmos, chamando Deus de a nossa rocha. Ele é aquela pedra da visão do sonho de Nabucodonosor, uma rocha, e sobre ele nós somos seguros, somos salvos, somos fortalecidos, e sobre ele nós somos edificados numa montanha de rochas. Somos também uma pedra. Amém ou não amém? Deus é chamado de rocha. Pedro foi chamado de rocha. Você sabe que nome é identidade, nome é decreto. Tinha um jogador no São Paulo que chamava Pedro Rocha. Você imagina como esse cara era bom? Pedro Rocha. Meu Deus, ou era muito cabeça dura. Dois nomes se referindo a pedra, porque Pedro é pedra. O apóstolo Pedro, que foi chamado por Jesus de pedra, de Pedro, ele escreveu um texto que eu queria que você lesse comigo em 1 Pedro capítulo 2, verso 4. 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Ele diz que Jesus é uma pedra, uma rocha, e que através de Jesus nós nos tornamos pedras também, pedras vivas. 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Não foi só Pedro que se tornou pedra, nós também somos. Nós somos a montanha de pedras que Nabucodonosor viu no sonho dele. 1 Pedro 2,4 diz assim: chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vocês também, como pedras vivas, diga pedras vivas. Vocês também, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então nós chegamos a Jesus, que é a pedra viva, e quando nós nos ligamos a Jesus, nós nos tornamos também pedras vivas. Por isso é a pedra que vira uma montanha de pedras, muitas pedras. E a Bíblia chama esse tanto de pedras vivas de um reino inabalável. Meu Deus do céu, a palavra de Deus diz que nós somos o reino mais poderoso plantado nessa terra, o reino de Jesus Cristo. Ninguém tem autoridade no nível da igreja de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos a nossa identidade como pedras vivas. Amém? Meu Deus, quanta coisa tremenda nessa terra uma igreja de Jesus pode gerar. Porque nós representamos o reino de Deus aqui na terra.
implantamos o reino de Deus aqui na terra. O que é implantar o reino? É trazer mais gente para a montanha. É mais gente sair do lodo, sair do buraco e vir se tornar pedra edificada sobre Jesus. Amém? Como é que está a sua vida hoje? Está no buraco, está no lodo, está na depressão, está na lama? Está na lama? Está na areia movediça? O Salmo 40 fala: Ele me tirou do poço de destruição, do atoleiro de lama, e me colocou sobre a rocha. Será que você ainda está no atoleiro de lama e no poço de destruição? Você pode fazer parte de uma montanha de rochas, que tem uma rocha principal lá embaixo, que é Jesus. Esse é o reino mais poderoso da terra. Ninguém pode prevalecer frente a esse reino. Todos os reinos passaram. Nabucodonosor passou, Alexandre passou, Império Romano passou, mas o reino de Jesus não passa, não tem fim. E quem faz parte desse reino é para sempre também. Amém ou não amém? Hoje é dia de você tomar uma decisão na sua vida. Creia que Deus continua e continuará para sempre mandando em tudo o que Ele criou. E bem faz você de se unir a Jesus Cristo, a rocha, e se tornar uma pedra viva ligada a Jesus Cristo. Essa é a melhor escolha que você faz da sua vida. Amém ou não amém? Que bom, graças a Deus. Se você entendeu, fica de pé no seu lugar. E nós vamos orar ao Senhor. Diga: eu faço parte do reino de Jesus. Sim, um dia, Mateus 18 conta assim, que os apóstolos chegaram para Jesus e perguntaram para ele: quem é a pessoa mais importante no teu reino? E Jesus chamou uma criança e pôs no meio deles, e ensinou a eles sobre os pequeninos, que no reino dele os pequeninos são os mais importantes. Ele explicou que o reino dele tem princípios diferentes. Nesses reinos que passaram, as pessoas se degradeiam, disputam poder, disputam status, disputam vaidades. Mas no reino de Jesus não é assim. No reino de Jesus nós servimos, nós somos servos e só nos tornamos importantes na medida em que a gente serve uns aos outros. E onde nós somos tão importantes quanto os pequeninos, onde os pequeninos são importantes. E aí Jesus disse: ai de quem fizer tropeçar os meus pequeninos. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: cuide dos pequeninos do Senhor. Ai de quem fizer um pequenino tropeçar. Ai de quem fizer um pequenino tropeçar. Cada vez que eu leio esse texto, eu fico lembrando dos pequeninos que já estiveram aqui na igreja e que não estão mais. Eu me lembro de um pequenino de alguns anos atrás que tinha aqui na igreja, que mandou uma carta para mim, um menino, e eu tenho a carta até hoje. E ele falou da admiração que tinha por mim e que ele gostaria de ser pastor no futuro, um pastor como eu, um menino da igreja. Aquilo é o tipo de coisa que faz a gente chorar e me faz pensar na responsabilidade. Um menino da igreja. Mas eu me lembro da minha tristeza quando os pais daquele menino foram embora da igreja e levaram ele. Embora por quê? Por tolice, por vaidade, por não entender que a igreja é um reino, mas é diferente do mundo. Aqui a gente não disputa a vaidade, aqui a gente serve. Serve. Levou o pequenino. Sabe lá onde está esse menino que hoje não é mais criança?
Aqui ele queria ser pastor. Lá onde ele está agora, o que será que? De vez em quando eu ouço falar de família que saiu da igreja e que agora está com filho metido com drogas. Estou lembrando de uma aqui. Ai, meu Deus do céu, meu filho agora é um drogado. Mas quando ele era um pequenino aqui, estava encaminhado. Ai de quem fizer tropeçar um pequenino. Tinha uma pequenininha que todo culto ela vinha me dar um abraço aqui. Todo culto, todo domingo, tinha uma pequenininha que vinha aqui no altar me dar um abraço. Outro dia eu fiquei sabendo que os pais foram embora da igreja. Por quê? Eu não me adapto. E levou a pequenininha. Por que você fica arriscando seus pequeninos? Jesus falou: ai de quem for pedra de tropeço para os pequeninos. Ai, meu Deus. Às vezes a pedra de tropeço é o próprio pai e a própria mãe. O próprio pai e a própria mãe são pedras de tropeço. Não é mesmo? Quando um pai e uma mãe quer estragar a vida do filho, não tem pastor que resolva isso, que consiga reverter isso. Pois você é pedra, não seja pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? É uma pessoa que não está no lugar onde deveria estar. Ei, eu quase caí agora há pouco lá no Recanto Vida Nova. Vou falar em pedra de tropeço, tropecei. É porque estavam as luzes todas apagadas e eu deixei meu carro no escuro. Eu ia chegar aqui hoje, por Deus, eu estou inteiro. Desci as escadas, uns anjos fortes me seguraram. Como é ruim você tropeçar num negócio na frente. Hein, Plínio? Era para ser uma rampa, você botou degraus lá. Mas o que é uma pedra de tropeço? É uma coisa que está no caminho. E quem é que, se tivesse um tijolo largado aqui, ó, quem que ia cair se tivesse um tijolo largado aqui, no meio do caminho? Iam cair as crianças, principalmente as crianças e os velhos. Novo também, mas novo tem até agilidade para tropeçar e não cair. Tipo eu. Hein? Mas os pequeninos. E Jesus disse: ai de quem for pedra de tropeço. Pois você faz parte do reino de Jesus. E no reino de Jesus é para você ser uma pedra viva e não pedra de tropeço. Tropeço para sua família, tropeço para os seus filhos. Pelo amor de Deus. Que privilégio fazer parte de uma montanha de pedras vivas. Pois você tem que estar onde Deus te colocou, servindo a Deus. Longe de mim ser pedra de tropeço. Amém? Nesse reino de Jesus Cristo, onde a gente não disputa, eu não tenho que ser melhor do que ninguém, nem você, mas nós temos que ser tudo o que Deus sonhou, tudo o que Deus quer que nós sejamos. Amém? Pedras vivas, edificadas sobre uma pedra que estabeleceu o seu reino aqui na terra, um reino eterno. Então você trate de se lembrar que igreja não é qualquer coisa. Igreja é o reino de Deus plantado aqui na terra. Não é como um serviço que você troca. Essa semana eu troquei de provedor de TV, de assinatura de TV. Meus filhos começaram a protestar comigo, mas eu economizei R$200. Só que o plano que eu fiz é fraco, hein, pô? Mas R$200 mais barato. Dá até para ir para os Estados Unidos com R$200. Ei, irmãos, igreja não é como você fazer plano de internet, plano de net. A moça da GVT, você tem certeza que você quer mesmo mudar? Não quer pensar? Eu disse: não, quero mudar. Mas você tem certeza? Claro que dói no meu coração, porque eu sou fiel até a GVT. Mas a GVT estava GV tretando.
todo dia dava um problema. Aí eu troquei, a outra vem oferecer um plano R$ 200 mais barato. Mas parece que não presta também, Paulo. Oh meu Deus. Tem que trocar para outra. Vou conversar com o Laerte. Hein, irmãos? Só que igreja não é como serviço de telefone que você pode trocar. Igreja, é reino de Deus. Amém? Então esteja onde Deus quer que você esteja. E seja uma pedra viva. E seja uma pedra abençoada no meio do teu povo. Amém ou não amém? Você não pode ficar solto, largado. Seja uma bênção, seja uma bênção. Amém ou não? Então levante a sua mão para o céu, vamos orar ao Senhor. Diga: meu Deus, bendito seja o teu nome. Porque o Senhor Jesus Cristo é a pedra que rolou e que abateu no pé da estátua, e que desmoronou a estátua, e que se estabeleceu como um reino aqui na terra, e que se multiplicou e se tornou uma grande montanha de pedras. Jesus Cristo é essa pedra. E que bênção, Senhor, é eu fazer parte desse reino de Jesus Cristo. O reino da Babilônia acabou, o Império Romano passou, mas o reino de Jesus Cristo é para sempre. Eu tenho vida eterna, eu sou para sempre, porque Jesus Cristo me salvou. Eu estava na lama, eu estava no buraco, mas hoje eu estou na rocha. E longe de mim ser pedra de tropeço. Eu não sou pedra de tropeço para pequenininhos. Eu sou bênção do Senhor para edificar a tua igreja, para estabelecer o teu reino. No que depender de mim, essa montanha vai crescer muito mais ainda. Muita gente mais vai se tornar pedra viva. No que depender de mim, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Antes de nós terminarmos o culto, feche os seus olhinhos. Há pessoas aqui hoje que precisam tomar uma decisão nas suas vidas. Você precisa tomar uma decisão na sua vida hoje. Chegou a hora de você colocar sua vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Chegou a hora de você se tornar também uma pedra viva. Chegou a hora de você entregar sua vida para Jesus reinar sobre você. Hoje é o dia de você passar a viver esse poder, o poder de Jesus Cristo. Você quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão no seu lugar. Onde você está? Levante a sua mão. Diga para o Senhor: eu estou entregando minha vida. Toma a minha vida. Recebe a minha vida.